XPLG11, MXRF11 e KNRI. Nesse vídeo eu quero te falar porque eu não invisto nesses três fundos imobiliários tão amados, tão queridinhos por tantos investidores. E como a ideia não é só falar, é mostrar, eu já estou dentro do Investidor 10, vou abrir aqui todos esses fundos imobiliários que eu comentei com vocês, então vamos colocar aqui MXRF11 e vamos dar uma analisada o que tem por trás desses fundos imobiliários e abrir aqui na prática também os relatórios desses fundos. Mari, como é que eu faço para abrir o relatório? É só ir rolando a página, tá? E rola, e bem aqui, ó, comunicado do fundo imobiliário. Aí vai aparecer aqui o relatório gerencial, que é esse aqui que a gente vai abrir, tá? E alguns comunicados que foram soltando aqui ao longo do tempo. Mas antes da gente abrir os relatórios, vamos dar uma olhadinha. XPLG tá custando aí por volta dos R$103, pagou 9% nos últimos 12 meses, tá abaixo do valor patrimonial, ou seja, do preço que ele realmente vale, tem uma liquidez aí altíssima, e também está se valorizando aí mesmo que pouquinho nos últimos 12 meses. No caso do MXRF, ele está se valorizando bastante nos últimos 12 meses, tem uma liquidez maravilhosa, está um pouquinho acima do preço que ele realmente vale, está pagando aí mais de 1% ao mês e custa hoje por volta dos R$10. Primeira ilusão que eu quero quebrar na cabecinha de vocês aí, quem é investidor iniciante, quem não é já está sabendo disso aí, mas não é porque custa R$10 que tem qualidade, tá? Sempre, e também não é porque custa R$100 que tem qualidade. A gente precisa sempre avaliar o que tem por trás daquele fundo imobiliário, como é que ele funciona, para que a gente entenda se faz ou não sentido. Então a gente tem aqui o KNRI, que está custando por um pouquinho mais caro, 150, vamos arredondar, R$156. Tá um pouquinho abaixo do que ele realmente vale, tem uma liquidez super ok também, e está tendo uma valorização de mais de 7% nos últimos 12 meses. Mas quando a gente fala de dividendo, está pagando média de 7, 8% aí ao ano. No caso do XPLG, avaliando aqui o histórico de dividendo, ele é um dividendo que vem crescendo. Se a gente traçar uma reta daqui até aqui, a gente tem uma reta crescente. Se a gente pegar o MXRF, também está crescendo aqui os seus rendimentos. No caso do KNRI também, tivemos um pico aqui no finalzinho, no meio de 2023, mas de maneira geral tem um rendimento estável. Agora vamos baixar os relatórios de todos eles, tá? Igual eu falei para vocês, vai baixando a tela aí até chegar na parte dos comunicados. Aberto o relatório de todos eles, vamos dar um zoom, que esse relatório aqui costuma ser minúsculo. Mas antes de eu mostrar para vocês o que de fato eu não gosto nesses fundos imobiliários, eu preciso que você entenda o seguinte: não é nenhuma recomendação nem de compra e nem de venda, tá? O que eu tô mostrando aqui é os motivos pelos quais eu, Mari, não gosto desses fundos imobiliários e acho, não é nem que eu não gosto, é que eu acho que tem opções melhores. Mas isso não significa que são fundos ruins, não significa que quem está investindo tem que vender agora, não significa nada disso, tá? Só para deixar claro. Mas beleza, vamos começar então com o XPLG. Por que eu não gosto dele? Se ele é um fundo extremamente grande. Se a gente for olhar, ele tem um patrimônio de mais de 3 bilhões. Está num setor que é extremamente legal, que é o setor de logística e também industrial. Os fundos de logística estão indo mais para esse lado industrial com uma certa frequência. Aqui, gente, tem comentário do gestor. Eu sempre gosto de falar para vocês, leiam, tá? Eu não costumo mostrar lendo aqui para vocês, mas leiam esses comentários porque tem muitas informações aqui. Descendo aqui, a gente vai encontrar o quê? Que ele tem contratos atípicos 58% e 48% típico. Isso aqui para mim não faz diferença, tá? Eu só não gosto que seja 100% o único jeito. Eu acho que tem que ter um pouco de cada um. Nesse caso aqui, nesse critério, ele superpassa. Ele tem poucas cotas de outros fundos imobiliários, só 2%. Eu não gosto quando o fundo imobiliário tem várias cotas de outros fundos, porque aí não faz nenhum sentido na minha cabeça, mas tudo bem. Mas aqui começa o ponto assim que eu mais não gosto do XPLG. Os locatários. Ele tem Via Varejo, ou seja, uma empresa que está com um financeiro aí bem complicado. Tem Lore, tem Renner, Mercado Livre, Grupo Pão de Açúcar, Mobile, Americanas, que é B2W aqui, e outros
compondo aí 45%. Só que assim, de todos esses daqui que tem uma concentração um pouquinho maior, majoritariamente está no setor de varejo. E o setor de varejo, quando você pega inquilinos que estão muito concentrados nesse setor, existe uma probabilidade maior de esses inquilinos deixarem de pagar os aluguéis. Significa que vai? Não. Existe uma possibilidade, tá? Um pouco maior. E aí, por conta disso, eu olho para outros fundos imobiliários do mesmo setor com inquilinos que não têm esse risco tão alto. Então, se a gente pega, por exemplo, Americanas, com todo esse burburinho, empresa declarando recuperação judicial, encontrando esquema atrás de esquema ali dentro da empresa, que pessoas sumiram com dinheiro, enfim. Esse 6% aqui, ó, de rendimento dessa empresa pode ser afetado, porque se a empresa estiver passando por uma situação financeira complicada, ela pode deixar de pagar esse aluguel. Via Varejo, teve vários problemas também. Renner, Mercado Livre. Apesar de que o Mercado Livre, para mim, eu acho que tem uma possibilidade um pouco menor, mas, enfim, julgando pelo setor. Então, quando a gente olha aqui, ó, comércio varejista, 59%, com inquilinos que podem dar esse problema. A maioria tem aqui contratos que vão ser reajustados conforme a inflação, mas temos IGPM também, 22%. Vai ser reajustado os aluguéis ali conforme o IGPM. Mari, isso é bom ou ruim? Depende. Em alguns momentos o IGPM vai dar mais, em outros momentos o IPCA vai dar mais. Então, assim, o normal, convencional, é que sejam reajustados pelo IPCA, porque em alguns momentos o IGPM costuma cair. Mas no momento da pandemia, IGPM subiu muito. Então, por conta disso, alguns fundos imobiliários aproveitaram para atrelar os contratos e reajustar eles conforme o IGPM também. Mas na média, o IPCA costuma dar mais do que o IGPM. Além disso, 15% dos contratos vencem agora em 2024. Então, significa que 15% da receita pode estar comprometida também se esses inquilinos decidirem sair. Tem uma vacância super ok, super tranquila, não tem uma concentração muito grande aqui nos inquilinos, tá? Apesar de eu falar que são inquilinos complicados, não tem uma concentração tão grande assim. Só que, de todos estão no setor assim, meio mais ou menos. Então, por que eu não gosto do XPLG? Por conta dos inquilinos. São inquilinos que podem ser problemáticos no futuro. Mari, mas todo fundo imobiliário de logística não vai acabar tendo inquilinos do setor de varejo, que é um setor assim mais complicado? Vai sim, só que já tem alguns que já tá dando BO. Tem alguns que são um pouco mais complicados e aí a gente fica com um pé atrás. Quando o assunto é o MXRF, gente, vamos lá. Esse fundo imobiliário, ele é um dos que tem assim mais cotistas no Brasil, porque como a cota dele custa R$10, as pessoas acham que investir nele é a melhor coisa do mundo. Só que quando a gente olha aqui no objetivo desse fundo imobiliário, tá falando aqui, ó, o Max Renda FII, que é o nome oficial do MXRF11, tem como objetivo oferir ganhos pela aplicação dos seus recursos em ativos financeiros com lastro imobiliário. Ou seja, ele vai investir em alguma coisa no setor imobiliário aqui. Que tipo de coisa, Mari? CRI, que é o que a maioria dos fundos imobiliários de papel investe. Debenture, aqui eu já não gosto tanto, mas tudo bem, alguns fundos imobiliários também investem. LCI e LH, que são letras hipotecárias, e cotas de fundos imobiliários. Aqui já me pega. Cara, se é um fundo de CRI, eu quero que ele invista em CRI, eu não quero que ele invista em cotas de outros fundos imobiliários. Mas tudo bem. E ativos imobiliários, ou seja, ele é um fundo de papel que está falando que vai investir em tijolo e cotas de outros fundos imobiliários. Na minha cabeça é assim, por que o fundo está falando que ele é um fundo de papel se ele também vai investir em imóvel e vai comprar cotas de outro fundo imobiliário como um FOF? Isso aqui me incomoda. Mari, mas ele não está investindo agora. Beleza, ele não está fazendo isso agora, mas no próprio objetivo do fundo, no próprio regulamento do fundo, já está falando que é uma coisa que no futuro ele pode fazer. Então eu coloco aqui, ó, como imóveis comerciais e projetos imobiliários residenciais. Aqui é outra coisa que eu falo. Se é um imóvel residencial, você vai vender para quem?
Você vai vender para pessoa física, é residência, e pessoa física e pessoa jurídica. Então vamos lá. O que é que tem a maior probabilidade de deixar de pagar? Uma pessoa qualquer que está trabalhando e ficou desempregada ou uma empresa que está passando por uma situação que, sei lá, no futuro pode ser que ela tenha problema. Gente, a probabilidade maior de deixar de pagar é uma pessoa física, porque ela pode ficar meses ali sem conseguir. A empresa, ela já tem caixa, ela já tem um contrato ali que se ela não pagar, ela vai ter multa, vai ter várias outras coisas. Então, querendo ou não, pessoa física e imóveis residenciais têm um risco mais alto. Tanto que não é à toa que o MXRF tem um rendimento aqui um pouco maior, porque o risco dele é maior quando a gente compara, por exemplo, com outro fundo imobiliário do mesmo setor. Então, quando as pessoas falam, Mari, eu gosto do MXRF 11, beleza, mas você entende os riscos desse fundo? Porque não é porque ele custa R$10 que eu vou colocar dinheiro, Mari, eu entendo os riscos, eu gosto e é por isso que eu invisto. Beleza. Eu, Mari, não gosto do fato desses últimos pontos aqui do MXRF 11, porque na visão da Mari, o risco não vale o retorno. Dito isso, vamos lá. Seguindo aqui, o que eu gosto de ver também quando fundo imobiliário de papel? Eu gosto de ver o LTV e eu gosto de ver também essa questão de vencimento dos contratos, se está tendo inadimplência, se não, quais são os principais setores. Então vamos lá, vencimento dos contratos. Vence pouco em 2025, 2026 também vence pouco, a maior parte é revisional. Revisional é meio que uma atualização ali do contrato, dos aluguéis, e tá tudo certo, vai reajustar aí, seja pelo IGPM, seja pelo IPCA, majoritariamente aqui é pelo IPCA, tem um pouco também que vai ser reajustado pelo CDI, mas é a menor parte. E tem aqui também a série dos CRIs que ele investe. O melhor é a série única, tá? Isso aqui é bom. Quanto menos ele tiver de mezanino, sênior e subordinada, porque são séries assim inferiores, melhor. Mari, não entendi nada que você disse. Tem classes de pagamento. Quando você investe num CRI, quando é série única, recebe o primeiro. Quando é a série piorzinha aqui, recebe por último. Se sobrar dinheiro, a gente paga. É mais ou menos isso. Então, nesse caso aqui, é tudo ok. Então, dificilmente ele vai ter problemas, mas tem esses pontos que eu comentei com vocês que eu não gosto tanto. Não tem uma concentração tão grande em um único CRI, mas tem alguns aqui de 11%, 12%, 12%. Então, se esses de 12% simplesmente deixar de pagar, já compromete 12% da receita, entende? Então, é um ponto para a gente ficar de olho. E aí ele tem 417 milhões investidos em fundos imobiliários, cotas de outros fundos imobiliários. Isso aqui, gente, me incomoda, não tem jeito. Enquanto eu estiver vendo fundo de CRI investindo em cota de outros fundos imobiliários, isso vai me incomodar. Mesmo que o percentual seja pouco, tá? Mas me incomoda. Principalmente quando são fundos pequenos, que se der algum BO, vai ser difícil conseguir sair. E são fundos, assim, complicadinhos também. Não são fundos grandes, robustos, que nunca tiveram problemas. São fundos, assim, meio problemáticozinhos, que já tiveram algumas situações complicadas. Então isso me incomoda no MXRF 11 e é por isso que eu não invisto nele. Mas de novo, não é recomendação de nada. Mário, beleza, mas e o Kinea? Por que você não investe no KNRI? Então vamos lá, ele tem uma vacância física pequena, tá? Menos de 3% e uma vacância financeira de 7%. Isso significa que, fisicamente, só 3% de tudo que ele tem de imóveis, porque esse aqui é um fundo imobiliário de tijolo, então 3% de todos os imóveis que ele tem está desalugado. Só que, levando em consideração os inquilinos que estão pagando, 7% aqui não está pagando. Então, isso aqui significa que tem inquilino deixando de pagar os aluguéis. E aí a gente pode avaliar isso. Normalmente eles comentam aqui, tá no comentário do gestor, por isso que eu estou sempre falando para vocês, leiam isso aqui. Eu não leio para o vídeo não ficar também de meia hora, mas sempre leiam esses relatórios, tá? Ele é um fundo imobiliário que está tanto no setor de logístico quanto no setor de escritório. Aí eu já começo com o seguinte: fundo imobiliário, por que ele não investe numa coisa só? Porque se ele está falando que é um fundo logístico, foca no setor de logístico, por que ele vai investir no setor de escritório? Para mim, dá uma impressão que ele tá meio perdido. Fala, vamos começar com esse daqui,
Aí depois ele olha e fala, isso aqui também é legal, vamos colocar. Aí ele olha pro outro e fala, isso aqui também parece interessante, vamos colocar também? Me incomoda, porque é diferente ter um especialista em galpões logísticos que entende da logística e que sabe que aquilo ali vai alugar fácil, com o cara que fala, não, esse escritório aqui, acho que é legal, sendo que ele é especialista em logístico, ou vice-versa, tá? Então, para você ter eficiência nisso daqui, a gente precisa ter uma gestão que tenha os dois tipos de conhecimento. E aí a gente olha para o KNRI e a gente percebe o quê? Que ele tá com um dividendo baixíssimo, porque justamente tem inquilino deixando de pagar, ele tá num setor de escritórios que é extremamente complicado e tá refletindo aqui no yield, porque não tá conseguindo entregar muita coisa. Um pouco, porque ele é um fundo extremamente grande, quanto maior o fundo e maior o número de cotista, a parte para cada um também fica menor, a gente precisa levar em consideração isso aí também. Mas, de maneira geral, quando tem mais de um segmento aqui, eu percebo que o fundo imobiliário paga menos. Isso aqui me incomoda num nível assim, vocês não estão entendendo. Tem contratos típicos e atípicos, isso pra mim aqui é ok. Tá reajustado pelo IGPM e pelo IPCA, beleza. Os contratos que vencem agora 2024, 2025, super pequenos, então super tranquilo isso daí. E aqui, ó, vacância financeira. Aonde que tá o problema? Nos escritórios do Rio de Janeiro. Então, assim, Rio de Janeiro e escritório, quando a gente está falando de fundo imobiliário, é um negócio que está dando problema demais. Escritórios estão sendo difíceis de serem alugados lá no Rio de Janeiro. Principalmente pós a pandemia e durante a pandemia. A galera adotou o home office aí, lógico, não estou sendo generalista, né? Tem enormes exceções, mas o que acontece? Ainda está difícil isso. Então, de toda a vacância financeira, ou seja, da galera que está deixando de pagar, 81% está fazendo parte desses escritórios que estão lá no Rio de Janeiro. E aí, ser tão desalugado é ainda mais difícil de vender, o que compromete a renda do fundo imobiliário, compromete o ganho de capital, já que ele também não está conseguindo alugar, não está conseguindo vender. E isso aqui me incomoda. Ah, mas são imóveis ruins? Não, aqui a gente consegue ver, ó, portfólio de fundo imobiliário. Está mostrando a classificação, a avaliação em quesito de valor, do tipo de contrato, da vacância, tá mostrando aqui bonitinho, tá? E para quem tá alugado também, quem são os locatários. Então são imóveis ok, tem aqui os imóveis também que são de logística e industrial, né? Mas tem esses poréns. E aí quando eu olho para isso, isso me incomoda. E eu falo, cara, se tem aí investimentos do setor de escritório pagando muito mais, com uma composição de portfólio de prédios assim, muito mais interessantes, se tem fundos imobiliários focados só no logístico, dando em rendimentos muito maiores, com imóveis muito mais interessantes, por que é que eu vou investir num fundo imobiliário que tem os dois, que não está entregando o que outros poderiam entregar? E também não estou falando que o fundo é ruim, tá? Só que ele passou por uma situação que ele ficou meio defasado aqui, que para ele resolver essa situação, aumentar o rendimento dele, porque ele é um fundo gigantesco, tá? Ele não é um fundo pequeno, ele é um fundo gigantesco. Para ele aumentar essa renda aqui, para ele conseguir reduzir aquela vacância que eu mostrei aqui para vocês, vai levar um tempo e já tem muito tempo que ele está tentando se reerguer. E é por conta disso que eu não invisto. Que eu olho para os outros do setor e falo, eu acho que eu encontro coisa melhor. Talvez o que eu encontre aqui no futuro possa dar problema, talvez. Tem seus riscos, né? No futuro tudo pode mudar. Mas hoje eu olho para esses 3 fundos imobiliários e falo, não são legais para a Mari. Não quero colocar meu dinheiro nesses fundos imobiliários por essas razões que eu mostrei para vocês, simplesmente por isso, tá? Porque são fundos grandes, são fundos bons, com gestores ok. Então, assim, pra Mari não é legal, mas pra uma galera é super ok. E aí a gente precisa avaliar o que faz ou não sentido pra cada um de nós enquanto investidores. Mas, se você é o tipo de pessoa que olha e fala, Mari, eu ainda não sei, porque tem gente que fala bem, tem gente que fala mal, eu ainda não sei avaliar de perto se faz ou não sentido. O que eu faço? Vou deixar na descrição um link para você destravar o seu acesso ao Investidor em 6 Passos. Vai ser o primeiro link que eu vou deixar na descrição, tá? O que é o Investidor em 6 Passos? É o meu curso que eu tô falando que é quase como uma mentoria, porque é o passo a passo completo, onde eu vou te ensinar do básico ao avançado, como investir em fundos imobiliários, renda fixa, ações,
investimentos internacionais, como declarar o seu imposto de renda. Vou compartilhar com vocês a minha própria planilha que eu uso para fazer os controles dos meus investimentos. Vou dar elas de graça para vocês. E também vocês vão ter acesso aí ao meu WhatsApp, a gente tem os nossos grupos lá, a gente está sempre conversando, e também a nossa comunidade de investidores que a gente está criando aqui no Off, e você vai ter acesso a tudo isso. Aproveita para já deixar nos comentários aqui também se vocês gostaram desse tipo de análise, e eu espero vocês dentro do Investidor em 6 Passos e no próximo vídeo aqui do canal. Até mais!